Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Pastor José Marques estará ministrando nesta manhã sobre o tema, hoje sendo o dia da Bíblia, ele vai estar ministrando baseado nesse tema, e eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial a estar acrescentando na nossa vida, aprendizado, e para a gente gravar isso no nosso coração. Você fica contente pela vida do pastor José Marques? Se fica, diga amém. Amém. Diga assim: pastor José Marques, o senhor é vaso, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado. Nós louvamos a Deus por estarmos aqui nesta manhã tão especial, quando estamos comemorando o dia da Bíblia. Nós temos duas datas muito importantes. Uma que nós nem lembramos, meus irmãos? Dia 31 de outubro. Os irmãos sabem o que se comemora no mundo? Dia 31 de outubro? Dia o quê? O dia da Reforma Protestante. Parabéns. Dia da Reforma Protestante. Agora, no ano 2017, nós iremos fazer 500 anos da Reforma Protestante. O Brasil estava sendo descoberto e os reformadores estavam protestando contra as heresias do romanismo. Os irmãos já agradeceram a Deus por isso. Vocês já imaginaram se nós estivéssemos presos até hoje ao romanismo? Embora alguns querem nos remeter para o romanismo, As indulgências estão aí. Dê uma oferta de 5 mil reais e Deus vai arrumar um emprego para você de 5 mil reais. Isso é romanismo. Compre uma Bíblia por 900 reais e você vai ser abençoado durante todo esse ano de 2012. Isso aí, meus irmãos, são as indulgências modernas. Já vimos isso na história. Esse filme aí, é antigo. E tem muita gente ainda caindo nesse conto de carochinha. Você é abençoado pela graça de Deus. Foi isso que os reformadores disseram. Sola gratia, sola fides, só pela fé e só pela graça. Você não recebe comprando essas bênçãos, você recebe pela graça de Deus. E nós não pensamos isso, no dia 31 de outubro, esse último agora. Foi um lapso, nós deveríamos ter pensado aí sobre Romanos, por exemplo, o livro que deu fundamento para a Reforma Protestante. Coisa impressionante, o Martinho Lutero descobriu em Romanos a justiça de Deus, uma justiça que perdoa, mas não pune. Foi isso que ele descobriu, que a justiça de Deus em Romanos não é a justiça que pune, mas que perdoa. E aí, a partir daí, ele começa a Reforma Protestante. E hoje nós estamos comemorando o dia da Bíblia. O ano que vem, pastor Salmo, se o senhor aí se interessar e quiser fazer, a gente pode trazer o pessoal aqui da Sociedade Bíblica do Brasil, trazendo muitas informações. Esse ano eu tive o privilégio de ir para Belém e entrar num barco da Sociedade Bíblica, um trabalho que eles fazem nas regiões ribeirinhas, distribuindo Bíblia. Foi muito interessante. Nós descemos o rio ali, dentro de um barco, almoçamos, tomamos café, e médicos, odontólogos dentro daquele barco distribuindo Bíblia, um trabalho que eles fazem há 50 anos, chama Luz na Amazônia. Impressionante esse trabalho. Quem sabe o ano que vem a gente pode fazer uma semana da Bíblia nessa data. Vamos pensar aí a Bíblia na igreja, no tempo primitivo, na era primitiva, a Bíblia na era medieval, a Bíblia no iluminismo, a Bíblia na era moderna, a Bíblia na era pós-moderna. Olha que coisa interessante. A gente vê tudo isso durante toda uma semana e a gente vai ter a ideia da importância, da relevância que a Bíblia tem na história. Amém, meus irmãos? Abram as vossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Tudo que eu vou dizer aqui, meus irmãos, é apenas uma pequena pincelada naquilo que é realmente a palavra de Deus. O assunto é muito vasto, isso aqui a gente pode falar durante um mês, A gente vai dar uma olhada de relance
da importância que temos aí da palavra de Deus. Hebreus 4:12 nos diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém? Meus irmãos, então, o segundo domingo de dezembro, ele foi escolhido pela Sociedade Bíblica do Brasil para ser o Dia da Bíblia. Por isso é de extrema relevância nós comemorarmos esse dia em forma de gratidão a Deus por nos enviar a sua palavra. Você já imaginou a nossa vida sem a Bíblia? Nós cristãos sem a palavra de Deus em nossas mãos? Seria muito difícil. Por isso, à guisa de introdução, eu gostaria que você ainda abrisse aí a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 8. Vamos observar o que Deus, o próprio Deus, vai nos dizer através do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8 a seguir. Nos diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Que texto impressionante é este. O próprio Deus vai dizer, meus irmãos, que há um abismo enorme entre a sua mente e a mente humana. Ele diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos comparado aos vossos pensamentos. Uma distância infinita, uma distância incalculável. Meus irmãos, sem Deus se revelar a sua mente, sua direção, sua orientação, nós ficaremos tateando no escuro. Imagine se nós não tivéssemos a palavra de Deus para nos revelar o que Deus realmente pensa, como Ele age na história, o que Ele tem para a nossa vida. Dificilmente nós estaríamos encontrando o caminho certo, a rota correta, porque não há nenhuma escada pela qual nossas mentes limitadas possam subir e alcançar a mente de Deus. Não há, meus irmãos, nenhum caminho, uma ponte para atravessar esse abismo, a não ser a palavra de Deus. A distância é enorme entre o pensamento de Deus e o nosso pensamento. A gente não consegue alcançar os pensamentos dos outros. Como é que a gente conseguiria alcançar a mente de Deus sem a sua palavra? Não é verdade? Eu vou parar um pouquinho de falar, eu vou ficar em silêncio, e os irmãos vão tentar adivinhar no que eu estou pensando. Consegue? Não? Aí eu estou passando agora lá na Ponte Rio-Niterói. Vocês não sabiam, né? Mas eu estou passando por lá. Então, meus irmãos, se a gente não consegue perceber o que o outro está pensando, o que está passando na mente dele, imagine nós sabermos o que está passando na mente do Criador, o que está passando na mente de Deus. Há um abismo enorme, infinito, segundo a própria palavra do Senhor. Mas graças a Deus, meus irmãos, o Senhor tomou a iniciativa de se revelar a nós, de revelar o que está em sua mente. Como que Ele se revelou a nós? Os irmãos sabem que existem muitas formas de nós nos revelarmos aos outros, pelas ações, reações,
pelas palavras, pelas coisas que fazemos e dizemos, pelas artes criativas, é uma forma de comunicação, poesias, músicas, desenho, pintura, fotografia, escultura, arquitetura, dança, teatro, tudo isso são meios de comunicação, são meios de revelação. Entretanto, Deus usou o meio mais direto para se revelar a nós. Ele usou a sua palavra. A palavra é o meio mais completo e flexível para a comunicação, para a revelação. E Deus usou então esse meio, a sua palavra. E é claro, meus irmãos, que o que temos na Bíblia, embora ela seja extensa, é apenas, como disse Calvino, o balbúcio de Deus. Calvino disse que a Bíblia é o balbuciar do Criador. Já viu uma criança balbuciando, quando começa a falar papai, mamãe, com muita dificuldade? É isso que Calvino pensou quando Deus revelou a sua vontade e a sua mente para nós. Claro que Deus é infinito e jamais pode ser conhecido totalmente. O dia que Ele for totalmente conhecido, Ele deixa de ser Deus. Mas aquilo que Ele pôde revelar a nós, Ele revelou através da sua palavra. Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas são para o Senhor teu Deus e as reveladas para os seus filhos. Então, tudo que Ele quis revelar a nós, Ele nos revelou através da sua palavra, usando esse meio de comunicação mais perfeito, mais completo e flexível que existe, a palavra. Agora, já imaginou, se nós não tivéssemos a Bíblia, o que a gente ia pensar sobre Deus? A gente ia ficar como os atenienses, levantando altares a todos os deuses, inclusive ao Deus desconhecido. Mas nós temos a palavra, a Bíblia Sagrada, a revelação de Deus, que nos dá aí a direção correta, a orientação certa e nos mostra quem realmente é o Deus Criador dos céus e da terra, em cuja presença estamos nessa manhã. Então nós vamos aprender algumas coisas importantes sobre a Bíblia. Primeira coisa, a inspiração da Bíblia. Os irmãos sabem que a Bíblia é inspirada, a palavra original inspirada é sopro. Deus soprou a sua palavra, e aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, na segunda carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 16. Esses textos são conhecidos, nós queremos apenas lembrá-los aos irmãos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 16. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendestes, de que foste inteirado. Perceba que Paulo está dando instruções a um jovem obreiro, Timóteo, seu filho na fé, né? E aí ele diz, sabendo de quem o aprendeste, e de que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, Paulo está dizendo que toda a Escritura é inspirada. Agora, tem uma coisa aqui a ser pensada, a ser analisada. O Novo Testamento ainda estava sendo escrito. O Novo Testamento ainda estava sendo escrito. Então, é evidente que Paulo estava falando aqui do Antigo Testamento. Mas, meus irmãos, por extensão, nós podemos inferir que o Novo Testamento, que logo seria aceito pelas igrejas, também seria inspirado e útil. Paulo, próprio apóstolo aqui, afirmou que sua doutrina foi ensinada pelo Espírito Santo. Perceba o que Paulo diz aí em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Se você não gosta muito de estar aí abrindo as páginas da Bíblia, talvez você não vai achar interessante, mas é bom que você abra comigo para poder perceber as verdades que existem nesses textos. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13, Paulo vai dizer, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com
espirituais. Então, meus irmãos, observem que Paulo não ensinava coisas de sua mente. O Espírito estava soprando ali, no seu ouvido, falando ao seu coração, e ele conferindo coisas espirituais com espirituais. O Espírito Santo estava inspirando o apóstolo para escrever. Pedro colocou os ensinos de Paulo no mesmo nível do Antigo Testamento. Segunda carta de Pedro aí, capítulo 3, versículo 14 ao 16. Segunda carta de Pedro, está quase no finalzinho aí perto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 e 16 ao 16. Pedro vai dizer: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo, que vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então Pedro coloca os escritos de Paulo no mesmo nível do Antigo Testamento, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Interessante que Pedro também ainda vai dizer, abra comigo nesse mesmo livro aí, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, ele vai dizer: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esta palavra movidos aí no original é muito interessante. A palavra aí dá o sentido de conduzidos pelo Espírito Santo. O que isso significa? O Espírito Santo determinou o produto final. O Espírito Santo foi quem produziu o texto inspirado. Por isso, a Bíblia é a inspirada palavra de Deus. A própria Bíblia alega ser a palavra de Deus cerca de 3.800 vezes. Talvez você pode questionar e dizer: pastor, mas essas autoafirmações da Bíblia não são suficientes. Afinal, outros livros sagrados, como o de Maomé, faz também esta autoafirmação. Porém, eu quero te dizer que nenhum outro livro transforma o leitor como a Bíblia. Todos aqueles que tiveram contatos com a palavra de Deus foram transformados, porque ela é inspirada por Deus. Cid Moreira foi contratado para gravar aí os textos bíblicos, achando que faria mais um trabalho com o seu vozeirão maravilhoso, né? E depois de um longo trecho, colocando voz aí no estúdio, ele descobriu que de ateu se tornara crente. E no ano retrasado ele chamou alguém e disse: olha, eu quero me batizar lá nas águas do Rio Jordão, onde Jesus foi batizado. E ele foi batizado com a sua esposa, se tornou crente em Cristo Jesus. Porque ninguém, meus irmãos, consegue ter um contato amistoso com a palavra de Deus. Todos aqueles que encontram essa palavra, seu coração é explodido pela glória de Deus. Lembro de eu contar aqui do nativo lá do Zimbabue, que ouvindo a palavra de Deus pregada por um missionário americano, e de forma zombeteira disse: olha, missionário, eu gostaria de ganhar uma Bíblia para eu fazer papel de cigarro com ela. E ele deu a Bíblia para aquele nativo. E ele começou a logo fazer papel de cigarros. Depois de 15 anos, o pastor, aquele missionário, estava na conferência missionária nos Estados Unidos, quando alguém pulou no seu pescoço. E ele muito alegre, aquela pessoa muito afoito: missionário, você está lembrado de mim? Não estou lembrado. Eu sou aquele nativo lá do Zimbabue que pediu uma Bíblia para o senhor para fazer um papel de cigarro com ela. Mas você não fez papel de cigarro com a Bíblia? Eu falei: eu fiz. Eu fiz papel de cigarro com Mateus, fiz papel de cigarro com Marcos, fiz papel de cigarro com Lucas. Mas quando eu cheguei em João 3,16 e descobri que Deus amou o mundo inteiro e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, meu coração explodiu e eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida. E eu estou aqui porque a Bíblia é a palavra inspirada por Deus. Por isso a Bíblia não é uma obra literária qualquer.
ela foi escrita por homens inspirados por Deus, e o mesmo Espírito Santo que inspirou as pessoas a escrever, também nos inspira na leitura, revelando o sentido das palavras. Você quer conhecer a Bíblia, quer compreender o que você lê? Então peça ao próprio autor, o Espírito Santo, e ele vai te dar a interpretação correta de todo o texto. Amém? Ninguém é melhor do que o próprio autor para nos ensinar acerca do texto que ele mesmo inspirou. Agora, outra coisa que nós devemos ainda perceber, como a Bíblia chegou até nós. Meus irmãos, foi muito trabalho árduo, de escribas, de maçoretas, estudiosos, tradutores, que trabalharam arduamente para preservar e traduzir a Bíblia e ela chegar até as nossas mãos. Nós temos fatos interessantes, muitos fatos. Não dá para contar todos aos irmãos aqui nessa manhã, mas tem um livro lá, aí publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil, muito interessante sobre o impacto da Bíblia na história. Eu vendi ele aqui na oração pela manhã. Alguns irmãos compraram, pastor Edson, Manurdinha, mais os irmãos, José Crente. É um livro impressionante que vai narrar toda a história da Bíblia Sagrada. Então, houve fatos interessantes. Por exemplo, o período do exílio, quando o povo de Deus foi levado para o cativeiro babilônico, Palestina, Jerusalém também, o templo destruído, o povo ficou sem o templo, sem a terra, sem parentes, foi levado, exilado lá para a Babilônia. E durante esse período, os judeus, sabe o que fizeram na Babilônia? Começaram a copiar e a editar boa parte do Antigo Testamento, formando o texto escrito que temos hoje. Por exemplo, de Josué a 2 a Reis, foram finalizados nesse período do exílio babilônico, quando eles estavam lá no cativeiro. A gente não tem templo, a gente não tem Jerusalém, a gente não tem de cultuar aqui. Então, vamos ver o que aconteceu na história com a gente, para a gente vir parar aqui. O que a gente fez? Aí eles descobriram que lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 63, Deus havia dito: olha, se vocês quebrarem esse contrato aqui que vocês estão assinando comigo, que Deus, antes de enviar o povo para a terra prometida, ele fez um contrato com cláusulas. Deuteronômio 28 e 29 é um contrato de Deus, para ser assinado pelo povo. Aquilo ali não tem muito significância para a igreja. Embora a gente use o texto, tira o espírito da verdade que existe ali. Mas o texto, literalmente, é um contrato de Deus sendo feito com o povo dele. E o povo tinha que assinar. E naquele contrato, Deus está dizendo: o dia que vocês adorarem outros deuses, vocês serão espalhados pelas terras, serão exilados. E aí eles descobriram, foi um período interessante, e eles terminaram aí e finalizaram o texto de Josué até 2 Reis. Os escribas tiveram uma importância muito grande para a conservação do texto sagrado que nós temos hoje. Jeremias, por exemplo, no capítulo 36, não podia entrar no palácio, ele estava preso. O rei não aceitava ele entrar, porque o rei e o povo consideravam ele antinacionalista, antipatriota, porque ele estava dizendo ao povo que não tinha jeito mais, o povo ia para o cativeiro. O que Deus mandou Jeremias fazer? Chama o escriba Baruque e manda ele escrever toda a profecia para que ele leia diante do rei. Abra aí Jeremias 36 para você ver aí esse fato tão interessante na história. É importante a importância dos escribas para a conservação do texto sagrado. Olha aí, o rolo de Jeremias é lido no templo, Jeremias 36. No 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, e venham a converter-se de cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Então está aí a mensagem de Deus escrita pelo escriba. Depois a gente vai ver no versículo 11 que o rolo é lido diante dos príncipes. O rei fica indignado e manda queimar esse rolo. E lá no versículo 27, a palavra do Senhor veio de novo. Novamente a Jeremias disse: escreve outra vez.
porque isso precisa ser registrado. E Baruque escreve novamente a importância dos escribas para a conservação dos textos que nós temos hoje em nossas mãos. Meus irmãos, outro fato interessante é de outro texto chamado Septuaginta. Esse texto, ele começou a ser elaborado no ano 285 a.C. Por quê? Ptolomeu, aquele que veio depois de Alexandre o Grande, morava em Alexandria, ali era a sede do seu império, e em Alexandria tinha a maior biblioteca do mundo, com 200 mil volumes livros, e ele queria chegar a 500 mil volumes. Ele escreveu então, ali, a um dos seus subalternos, perguntando ao bibliotecário o que faltava para completar 500 mil volumes. E ele citou vários livros, inclusive o livro dos judeus. Aquela biblioteca não tinha ainda a Bíblia Sagrada, a Torá. A língua naquela época era o grego. Então, Ptolomeu II mandou chamar 72 judeus eruditos para trabalhar em cima desse texto, traduzido para o grego. E eles fizeram isso, o Pentateuco, em 72 dias. Eles foram colocados numa ilha bem tranquila, e eles, cooperando um com o outro, traduziram o Pentateuco, e depois de 200 anos, completaram todo o Antigo Testamento. E aí nós temos essa Bíblia tão importante, primeira tradução bíblica do mundo, chamada Septuaginta, ou tradução dos 70, e ela foi inserida lá na biblioteca mais famosa do mundo daquela época, a biblioteca de Alexandria. Se você quiser adquirir uma Bíblia dessa, ela existe. A Sociedade Bíblica também vende a Septuaginta, a versão dos 70, que foi traduzida, começou a ser traduzida no ano 285 a.C. Como diz meu amigo Luiz Saião, vai notando aí que vai cair na prova agora mesmo, tá certo? Depois nós temos outra tradução, chamada a Vulgata. Vulgata. Essa tradução foi feita por um homem chamado Jerônimo. Ele foi nascido na Dalmácia, atual Eslováquia, e com 12 anos ele foi conduzido para Roma a estudar teologia e se tornou um dos maiores teólogos do mundo. Igual a ele, no seu tempo, só existiu Agostinho de Hipona, o teólogo africano. E ele, depois de uma certa idade, foi para Belém, e ele se tornou um dos primeiros monges do mundo. E ali ele ficou traduzindo a Bíblia para o latim. E aí nós temos essa tão importante tradução chamada Vulgata, que foi feita no 4º século da era cristã, por um dos maiores estudiosos da Bíblia Sagrada, piedoso, que já confrontava algumas coisas do romanismo daquela época. Outro fato interessante, meus irmãos, é a primeira tradução da Bíblia em inglês, feita por John Wycliffe. John Wycliffe abriu caminho para os reformadores. Ele viveu no século XIII da era cristã. E ele, contrariando ali a Igreja Católica, traduziu a Bíblia para inglês. Os católicos não queriam isso, eles queriam a Bíblia só no latim, eles não queriam que popularizasse a palavra de Deus, para que as pessoas tivessem as suas próprias interpretações e as heresias tomassem conta da igreja. Mas eles estavam redondamente enganados, a história vai provar isso, porque quanto mais contato a pessoa tem com a Bíblia, mais o coração das pessoas vão se transformando e vão se rendendo a Cristo. E John Wycliffe traduziu, contrariando a Igreja Católica, a primeira Bíblia em inglês. A Igreja Católica é indignada com tal fato. Após 43 anos da morte de John Wycliffe, mandou exumar os seus ossos, queimou em praça pública e jogou as cinzas de John Wycliffe no rio Swift. Depois alguém vai dizer que aquela cinza desceu para o Swift, caiu no Severn, outro rio lá, caiu no Mar Estreito, caiu no Mar Mediterrâneo e se estendeu pelo mundo afora, como o seu próprio texto, que ele havia traduzido o texto em inglês. Outra história muito interessante, meus irmãos, é de William Tyndale. Vale a pena você locar o filme de William Tyndale. Esse homem foi impressionante, porque ele também propôs traduzir a Bíblia para o inglês e popularizar em toda a Inglaterra.
E ele foi extremamente perseguido pela Igreja Católica. E ele ficava morando de tempos em tempos em cidades, mudando, para não ser pego pelo FBI da Igreja Católica. Até que ele foi preso na cidade de Antuérpia, perto de Bruxelas, 16 quilômetros de Bruxelas. Ali ele foi encarcerado. E como Paulo, ele diz, olha, me traz. Ele estava sofrendo muito frio na prisão, sofrendo, encarcerado. Diz, me traga um gorro para eu colocar na cabeça, eu estou com muito frio. Me traga uma blusa mais forte, né? Essa aqui está muito fininha, mais grossa, estou com muito frio. Me traga o texto em hebraico e no grego, me traga aí a gramática do hebraico e do grego, eu preciso continuar estudando a palavra de Deus. Depois de um certo tempo, ele foi mandado para o tronco pela Santa Inquisição, ali foi preso e enforcado por um algoz. Mas, meus irmãos, na hora da morte, ele disse, Deus, abra os olhos do rei da Inglaterra. E Henrique VIII abriu realmente os olhos por Deus, ele rompeu com o catolicismo e a Bíblia em inglês foi espalhada por toda a nação da Inglaterra. Você pode louvar a Deus por esse fato maravilhoso? Aleluia! Então, meus irmãos, a pergunta que se faz é, você realmente tem se dedicado à palavra de Deus? Olha o que esses homens fizeram, pastor Salmo. Por causa da palavra de Deus. E você, que tem a Bíblia sagrada aí em suas mãos, tem realmente dedicado? Às vezes você fica com dó de tirar 10 reais do bolso, comprar uma Bíblia para dar de presente para alguém. Me perdoe dizer isso, mas tem gente assim, né? E às vezes a gente precisa fazer isso, né? Eu conheço uma irmã que tem uma loja ali em Aná. Eu não posso falar de mim, mas conheço uma irmã que tem uma loja ali em Brasília, loja Rocha Eterna. E a irmã Bernadette, todos os anos, leva dezenas e dezenas de Bíblias, como isso que ela fez com Deus, para o sertão da Paraíba. Ela leva Bíblias e constrói igrejas. Irmãos, já apareceram tanta gente aí, mercantilista com o sagrado, tentaram abrir loja perto dela, nenhum permaneceu. Sabe por quê? Porque Deus falou com ela, minha filha, você tem um compromisso com a minha obra. É fato que você vive dessas lojas, mas o seu compromisso com a minha obra é bem maior. Enquanto você estiver fazendo isso, eu estarei abençoando essas portas. Aleluia! Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Deus faz quando a gente dedica a sua palavra. Dedique sua vida e amor à palavra de Deus. Quantos gostariam de ter um texto completo como esse nós temos? Temos hoje atualizada, né? Um dia a gente vai falar sobre as versões, NTLH, NVI, corrigida, revista e corrigida. Agora saiu a mensagem do Eugene Peterson. Pastor, com qual texto eu vou ficar? Aquele que falar melhor ao seu coração, viu? A Bíblia não pode ser adorada, a Bíblia não pode ser cultuada. Quem deve ser cultuado é o Deus da Bíblia. A Bíblia nos apresenta o Deus que deve ser cultuado, mas a Bíblia não pode ser adorada, viu? Não pode ser cultuada. Eu vejo gente aí fazendo loucura, dizendo que é loucura por Jesus. Paulo, quando falou sobre a loucura da cruz, ele não estava falando sobre a forma que é loucura, mas o conteúdo da mensagem cristã que é loucura. Porque Paulo vai dizer, a cruz é uma vergonha para os judeus e loucura para os gregos. Então é o conteúdo da mensagem que é loucura, não a forma de pregar, cheirando Bíblia, as bobagens que a gente vê por aí, meus irmãos. A Bíblia não deve ser adorada como objeto, a Bíblia nós devemos reverenciar a palavra de Deus que está inserida aqui, porque ela nos conduz à verdadeira adoração a um Deus único e todo-poderoso. Amém? Loucura dizer naqueles dias que Jesus morreu numa cruz e veio nos salvar. Os gregos iam rir de toda aquela mensagem. Vocês estão loucos? Cruz, só morre em cruz quem é maldito. Por isso Paulo vai dizer, é loucura pregar uma mensagem dessa. Então, é o conteúdo da mensagem que é louca, não a forma de pregar. Ah, agora eu vou saltar, pular, é a loucura por Jesus. Não, isso aí é doideira, meus irmãos. É o conteúdo da mensagem que é loucura. De um Deus que se fez carne, se tornou pobre para nos enriquecer, perdeu a visibilidade da glória, andou entre nós, abriu mão de todos os seus atributos, morreu pregado numa cruz. A Bíblia diz, maldito aquele que morreu numa cruz, ao terceiro dia ressuscitou, está sentado à destra do Pai. Essa mensagem é loucura para um mundo perdido. Amém? Bom,
A tradução oral. Você sabia que a Bíblia, bem antes, no início da história do povo de Deus, ela não existia. Não tinha nem alfabeto, não tinha conhecimento linguístico, tudo era transmitido oralmente. Cada chefe de família tinha a responsabilidade de ensinar seus filhos a palavra de Deus, como havia aprendido os seus pais. Então, havia aquela tradição que passava-se de pai a filhos, de pais a filhos. Observe o texto aí em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 ao 7, que vai nos mostrar esse fato interessante. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 ao 7, vai dizer: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, observe aí, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, não estavam escritas ainda, certo? E você vai fazer o quê? Você vai inculcar essas palavras que estão no teu coração aos filhos, andando pelo caminho, na casa, pregando, no umbral da porta, colocando no pulso. Então, a tradição oral é que prevalecia naquela época. E aí, a pergunta que a gente pode fazer é a seguinte: você tem falado sobre a palavra de Deus aos seus filhos, sua prole, a sua casa, as pessoas que estão em sua volta, em suas conversas? Conte as histórias da Bíblia para as pessoas. Você acha que isso não faz diferença? Faz muita diferença. Você acha que não faz diferença os seus filhos, os nossos filhos estarem aqui na escola dominical ouvindo essas histórias? Meus irmãos, você não tem ideia. O tanto que isso faz diferença. A Hortência, quando posou nua para Playboy, né, teve uma verdade interessante, e aí o repórter chegou na Paula, que era sua companheira, lá na seleção de vôlei, perguntou para ela: e você, Paula, você não vai também pousar nua para Playboy, como fez a sua amiga Hortência? Ela disse: não. Por que não? Porque quando eu era criança, eu fui conduzida a uma escola bíblica dominical de uma igreja metodista, e eu aprendi princípios ali que eu não abro mão deles por dinheiro nenhum. Aleluia! Isso faz a diferença, meus irmãos. A gente transmitir todo o nosso conhecimento, aquilo que recebemos de Deus. Embora hoje a gente já tenha a Bíblia escrita, e é isso que nós vamos falar agora sobre ela. Os ensinos transmitidos nas famílias começaram a ser escritos assim que surgiu a escrita. Foram escritos primeiro em madeira, blocos de argila, né? Os casamentos lá na Mesopotâmia, haviam já casamentos ali na Mesopotâmia, casamentos jurídicos feitos em pedacinhos de pedras de argila, segundo a história. E a Bíblia começou a ser produzida assim, e principalmente em pedras. Moisés, por exemplo, recebeu ali os mandamentos de Deus em uma pedra, Êxodo capítulo 34. É claro que deveria ser uma pedra bem levezinha, né, irmão? Se fossem umas pedras para a gente ver por aí, não dá nem para carregar. Mas ali uma região de pedra calcária, talvez uma pedra pequena, não é aquelas pedras que se apresentam nos filmes enormes, né? Mas uma pedra calcária, levezinha, em que Deus, o próprio Deus, escreveu nelas, passando ali os seus mandamentos. Portanto, Moisés foi o primeiro escritor da Bíblia. Agora, devido às dificuldades de carregar os escritos em pedra, principalmente no Êxodo, o povo caminhando, andando, como carregar esses mandamentos numa pedra? Começou a se escrever em peles de animais, e principalmente em papiro. O nome papiro significa casca de uma planta. O papiro era o papel do Nilo, muito comum ali às margens do rio Nilo. E eles tiravam ali os resfolhos, podemos dizer assim, daquela planta, colocavam no sol, pregavam na outra, batia, coisa e tal, tinha todo um processo, e se formava então o papel, e papel durável. Tão durável que os manuscritos do Mar Morto, que foram descobertos agora no ano de 1947, foram escritos em papiro. Impressionante. Quanto tempo isso durou. Então eles eram guardados em vasos de barro para durar mais tempo. Depois começaram, meus irmãos, a tratar o couro e costurá-lo, enrolando com 2 hastes de madeira para dar firmeza, e assim puderam condensar um livro inteiro
em um só pergaminho. E a pergunta que eu te faço nesta manhã é a seguinte: você tem carregado a sua Bíblia? Você já pensou, se fosse naquela época, você tinha que carregar uma pedra, vir para a igreja com uma pedra, hein? Tem gente que tem a Bíblia levezinha e não tem coragem de trazer para a igreja, não é verdade? Meus irmãos, a gente tem que ter a Bíblia na mão e no coração. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração, escondi para não pecar contra ti. Amém? Quinta coisa, a Bíblia completa. A Bíblia não foi escrita em uma única edição, como a gente faz hoje com os livros atuais. Foi um longo processo, 1.500 anos, para ser escrita aproximadamente. 40 pessoas em lugares e épocas totalmente diversas, sendo 31 no Antigo Testamento e 9 no Novo Testamento. 3 idiomas foram usados para escrever, foram usados, empregados na Bíblia Sagrada. O hebraico no Antigo Testamento, algumas partes pequenas no aramaico. O que é o aramaico, pastor? O hebraico é um modo caipira de falar hebraico. Modo caipira de falar hebraico. A maior autoridade em aramaico no Brasil é um amigo meu, chamado Dr. Reginaldo, com 2 doutorados na Alemanha. Tenho o privilégio de desfrutar da amizade dele. Mora em São Paulo agora, é um judeu, e ele até escreveu um artigo há pouco tempo no estado de São Paulo. Ele tem a gramática do aramaico, tem nas lojas também. Então, algumas pequenas partes foram escritas no aramaico de Esther e Daniel. E o grego no Novo Testamento, o grego koiné, o grego de ruas. O grego de mais baixa qualidade usado no Novo Testamento foi o empregado no Evangelho de Marcos. O grego da mais alta qualidade empregado no Novo Testamento foi aquele usado na carta aos Hebreus. Quem escreveu a carta aos Hebreus tinha grande capacidade intelectual e conhecimento da língua grega. 66 livros comprovados como inspirados, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. E aí eu te pergunto, você já leu a Bíblia alguma vez? Toda? Toda? Já leu? Então faça isso, que faz muito bem para a nossa saúde espiritual. Faça um propósito de ler toda a Bíblia, este ano mesmo de 2013. Bom, sexta coisa, a Bíblia organizada. Os livros desta biblioteca não estão dispostos de forma aleatória, mas eles foram bem organizados e podem ser distinguidos em grupos de acordo com o assunto. Por exemplo, Pentateuco, a própria palavra já nos diz, 5 livros da lei, escritos por Moisés, sendo Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois nós temos os livros históricos, que vai de Josué até Atos, pode ser considerado como histórico, aí conta a história da igreja, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. E os livros poéticos estão Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Proféticos, sendo aí divididos em profetas maiores e profetas menores, que vão aí de Isaías até Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, 400 anos antes da aparição de João Batista no deserto. Depois nós temos os evangelhos, que são palavras e atos de Jesus, 4 evangelhos, sendo 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, porque eles são parecidos. A palavra sinótico significa um olhar semelhante. E depois nós temos João, que é um evangelho totalmente distinto dos outros 3 evangelhos. Depois nós temos epístolas, que são cartas de Paulo, incluindo as epístolas gerais de outros apóstolos. E depois nós temos o livro da Revelação, Apocalipse. Assim é dividida a palavra de Deus. A Bíblia impressa, meus irmãos, por serem muitos pergaminhos, era uma verdadeira biblioteca. Bíblios significa muitos livros. Surgiu então a necessidade de juntar esses livros em um só volume. E isso foi possível quando Gutenberg inventou a imprensa no século XV. E o primeiro livro a ser encadernado foi a Bíblia Sagrada. Você sabia disso? Olha que detalhe interessante. Eu estou correndo por causa do tempo, certo? O primeiro livro a ser encadernado pela imprensa foi a Bíblia Sagrada. Aham. Mas é uma tendência, não tem jeito.
Só é uma tendência, só mudando. Essa geração Y, né, a geração Y que eles falam, né, essa nossa geração aí menorzinha, da minha filha, dificilmente vai ler em livros. Dificilmente. Eu estou com os dias contados com livraria. A Bíblia está aí dentro, né? É claro que eu gosto do papel, né? Muita gente gosta. Mas essa geração Y aí, eu não sei se ela vai ler em papel, não. Pode ter. Então, mas ainda vai durar muito tempo. Mas não tem problema. É a Bíblia Sagrada, sem nenhum problema. Amém, meus irmãos? Então está aí. Já estamos terminando. E aí eu te pergunto, você já imaginou se nós tivéssemos que carregar pedras para ler a Bíblia? Seria difícil, né? Muito complicado. Nós temos hoje a Bíblia aí condensada de forma tão elegante, tão bonita, Bíblia de cores, Bíblia de pregador, Bíblia da pregadora, o pastor Saulo tem a Bíblia do pregador ali, né? Essa aqui, a Bíblia acabou de ser lançada, Bíblia Sagrada com reflexões de Lutero. Olha que Bíblia maravilhosa, para comemorar os 500 anos da Reforma Protestante. Embora eles perderam toda a edição, porque deixaram faltar aí, viu, Paulo Bron? Depois você me devolve aquela. Faltaram 2 versículos aqui em Romanos, tiveram que recolher toda ela e produzir novamente. Então, são Bíblias para todos os gostos. Nos Estados Unidos tem até a Bíblia do Negro, teologia para o povo africano. Então, meus irmãos, a Bíblia Sagrada tomou uma dimensão enorme. E para a gente caminhando para o final, a Bíblia foi dividida. Pastor, como que a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos? A Bíblia já surgiu com capítulos e versículos? Não. No ano 1227 da nossa era, um homem chamado Stephen Langton dividiu a Bíblia em capítulos. E, embora os capítulos às vezes não ajudam muito a gente que quer fazer uma interpretação correta do texto, porque às vezes o raciocínio sai de um capítulo e entra no outro, sabia? E a gente tem que considerar todo aquele texto. Por isso que alguns dizem que o homem que dividiu a Bíblia em capítulos estava montado num cavalo. Cada passo que o cavalo dava, ele colocava um capítulo. Mas não é bem assim. Ele prestou um grande serviço, meus irmãos, à Bíblia Sagrada. No ano de 1551, Robert Stephanus dividiu a Bíblia em versículos. Pouco tempo, nós estávamos sendo descobertos. Ele estava fazendo isso lá na Europa, ele era um francês. Bom, e os livros apócrifos? Eles foram inseridos, acrescentados no ano de 1546. Então, esses livros apócrifos que estão na Bíblia da Católica, são 7 livros, nossa Bíblia tem 66 livros, a Bíblia Católica tem 73 livros, e algumas histórias aí aumentadas no livro de Daniel. Esses livros não estavam inseridos quando houve a comprovação dos livros inspirados e foram canonizados a palavra de Deus. Eles foram inseridos no ano 1546, mais de 1.200 anos depois que a Bíblia estava completa. Meus irmãos, a gente tem um texto lá em Apocalipse, a gente não vai ler, capítulo 21, diz que todo aquele que aumentar ou diminuir, né, será réu de juízo. Então, a gente não carrega isso conosco, a gente deixa isso para os outros, né? Eles quiseram aumentar, então se vire aí com essa sentença de Deus. Bom, a tradução em português, já estou terminando. João Ferreira de Almeida, já viu falar nesse camarada? Quem já viu? Ele é meu parente, viu? Meu primo. Aí pego de avião, mas José Marcos de Almeida, né? Então, o João Ferreira de Almeida, ele nasceu em Portugal no ano de 1628, converteu-se aos 14 anos de idade, sentiu-se o chamado de Deus para a tradução da Bíblia e começou a traduzi-la com 16 anos de idade, terminando no ano de 1644, a partir da Indonésia. Ele estava ali e ele, com 16 anos de idade, começou a traduzir a Bíblia. Dá para você imaginar uma coisa dessa, irmãos? A história, sabe o que diz? Que ele traduziu a Bíblia inteira, colocou no navio e mandou para a Alemanha. E ela se extraviou e se perdeu, todo esse texto. E ele disse, não tem problema, eu começo novamente, eu faço tudo de novo. E ele começou tudo de novo a traduzir a Bíblia. E ele morreu quando estava traduzindo o último capítulo do livro de Ezequiel. Um dos seus colaboradores, alguns dos seus colaboradores terminaram, e então, em homenagem a ele, colocaram a Bíblia João Ferreira de Almeida. E ele foi condenado pelo Papa no ano de 1661 por ter traduzido a Bíblia em português. Está vendo? Você que gosta muito aí do romanismo, olha o que a Igreja Católica queria fazer com a gente. Nada contra os católicos.
mas contra a motivação que eles tinham, né? Porque os evangélicos erraram também. Martim Lutero, em determinado momento, ele foi inquisitor, ele mandou matar os quakers, né, os tremedores lá, mandou matar todos eles. Mas os católicos não queriam que as Bíblias chegassem até nós, em português, e ele foi condenado pelo Papa no ano de 1661, mas ele morreu aí no ano de 1691 de morte natural. Terminando, meus irmãos, essa palestra, que parece que está um pouco cansativa, né, irmãos? Os irmãos estão gostando. Amém? Terminando, olha aqui algumas citações interessantes que eu colhi para falar aos irmãos. Francis Schaeffer, um dos maiores teólogos do mundo, um suíço, disse o seguinte: um simples cristão com a Bíblia na mão pode dizer, um simples cristão com a Bíblia na mão pode dizer que a maioria está errada. Olha só, um simples cristão, um singelo cristão com a Bíblia na mão pode dizer que a maioria está errada. Outro diz o seguinte: a palavra de Deus está acima da igreja. Por que o catolicismo fugiu da Bíblia Sagrada? Até hoje eles dizem que a igreja é a autoridade. Nós não cremos assim. Eles dizem que o Papa é a autoridade, a infalibilidade papal. Nós cremos que na igreja, meus irmãos, que quem é a autoridade é a Bíblia Sagrada. É assim que crê a fé reformada. Sola Scriptura. Não é assim que cremos? São 5 pontos da fé reformada. Nós somos da fé reformada, nós somos protestantes. Ou você é protestante que não protesta? Está precisando de protestantes que protestam, não é verdade? A Bíblia é a única autoridade, está acima de qualquer pessoa e está acima da instituição eclesiástica. Certo? Nós não podemos correr o risco que outros correram. O homem verdadeiramente sábio é aquele que sempre crê na Bíblia contra a opinião de qualquer outro homem, disse um grande teólogo chamado Torrey. E Rui Barbosa chamava a Bíblia de o livro. Ele tinha uma biblioteca enorme, mas quando ele falava ao seu bibliotecário, me traga o livro, ele sabia, era a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Ele disse, a Bíblia, ela é a raiz, está abaixo de todos os livros e está acima também de todos eles. A Bíblia, como disse Ian Murray, a Bíblia foi o único livro que Jesus citou. Olha que coisa interessante, a Bíblia foi o único livro que Jesus citou. Jesus não citou Aristóteles, não citou Platão, não citou nada disso, citou a Bíblia. E isso ele citou nunca como base para uma discussão, mas sempre para resolver uma questão. E eu termino contando a história para vocês de um homem chamado Victor Landeiro. Victor Landeiro, a sua história está inserida em um dos livros do Peter Wagner. Peter Wagner diz que Victor Landeiro era um colombiano que tinha um bar, e no fundo daquele bar uma zona de meretrício. E ele sonhou uma noite que passavam em sua porta algumas pessoas vendendo um livro, e ele tinha que comprar aquele livro. E ele levantou, aquele dia, sentou na porta daquele bar, está ali tranquilo, sentado, quando de repente apareceu alguns comportores, vendendo a Bíblia Sagrada. Ele disse, mas não é possível? Sonhei essa noite que eu passava gente da minha porta vendendo um livro. Ofereceram para ele, disse, eu vou comprar, porque eu sonhei que eu comprava um livro, tinha que comprar esse livro. E ele comprou a Bíblia Sagrada. Meus irmãos, começou a ler a Bíblia, e ele se converteu a Cristo, fechou o bar, fechou o meretrício e começou a evangelizar as prostitutas, que eram suas próprias funcionárias, e elas começaram a se converter, e ele estabeleceu uma igreja naquele lugar, recebeu o batismo no Espírito Santo, e depois de alguns meses, os comportores voltaram e ficaram surpresos, porque lá não estava mais o bar, nem o meretrício, estava um pastor batizado no Espírito Santo, falando em línguas, com um monte de gente falando em língua estranha. E os comportores de igrejas históricas disseram, olha, pode parar com esse negócio, você fez tudo bem, uma coisa bonita aqui, mas esse negócio de língua estranha, falou, rapaz, eu não sabia nem que existia esse livro, Bíblia, você me vendeu, eu tive sonho, não sabia nem que tinha Espírito Santo, o que eu recebi eu não deixo de jeito nenhum, não paro de falar língua estranha, e nós vamos continuar nesse poder. Meus irmãos, a Bíblia é a poderosa palavra de Deus, que transforma o coração humano. Levante a sua mão e exalte o nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, oração de Davi.
Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.